E quando eu tinha 8 anos de idade, o filho de uma babá, que era mais velho, decidiu ter um relacionamento inapropriado comigo. Você já parou para pensar como seria a vida de uma pessoa que sofre com obesidade mórbida desde a infância? Pois bem, Quilos Mortais sempre nos apresentam histórias de pessoas que enfrentam não só o desafio de perder peso, mas também um sofrimento emocional que acompanha com a obesidade. O que muita gente não sabe é que todo esse sofrimento começa muito antes deles chegarem ao programa. Na verdade, a maioria deles carrega traumas e dificuldades desde a infância, com histórias de abandonos, abusos e até depressão que marcaram profundamente suas vidas. Por conta disso, hoje nós vamos relembrar alguns dos passados mais sinistros do programa. São histórias que vão te surpreender e te fazer refletir sobre a importância de cuidar da saúde física e emocional desde cedo. Olha só, se você quiser que a gente faça mais vídeos como esse, deixe um eu quero aqui embaixo. Aproveite e já capricha com o seu gostei, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! E para começar a nossa lista, vamos falar de Janine, que apareceu na 6ª temporada do programa. Ela havia sido adotada quando tinha apenas 2 meses de idade. Com isso, ela ganhou 2 irmãos que ambos eram homens e ela era mais nova. A princípio, quando Janine era só um bebê, é claro que ela não tinha nenhum problema. No entanto, os funcionários da adoção deram um alerta para os pais adotivos da paciente. Eles revelaram que a mãe biológica de Janine era uma mulher bastante obesa. Desse modo, os pais teriam que ficar atentos para que a criança não acabasse na mesma situação. Pode-se dizer que os pais de Janine levaram esse alerta bastante a sério, principalmente a mãe dela, que ficou meio que obcecada com a informação que recebeu. A mãe de Janine passou a vigiá-la constantemente, tomando mais cuidado do que o necessário para que a filha não viesse a ter problemas com a obesidade mórbida no futuro. O cuidado e cautela da mãe de Janine foram tão absurdos que ela decidiu conduzir a filha em sua primeira dieta. E pasmem, quando ela tinha apenas 3 anos de idade. E para piorar ainda mais, a obsessão da mãe em manter a filha magra e saudável, Janine, aos 4 anos de idade, passou a tomar remédios para emagrecer. Mais tarde, a paciente contou que esses mesmos remédios destruíram sua infância, pois eles tinham o mesmo efeito colateral da anfetamina. Enfim, a relação de mãe e filha se resumia basicamente em impedir que ela ganhasse peso. Pelo menos era isso que a paciente sentia. Janine chegou a dizer que sua mãe sempre estava em cima dela, gritando para não comer demais e vendo se ela estava realmente seguindo a dieta. É claro que isso não fez bem para a menina, que começou a pensar que tinha algo de errado com ela, ou até mesmo como se ela fosse uma criança defeituosa. Porém, todo o cuidado da mãe para a filha não comer teve um efeito totalmente contrário, onde ela passou a comer muito mais e chegar ao ponto de começar a roubar comida. Certa vez, Janine até jogou a real com a mãe, perguntando se teria adotado ela apenas para maltratá-la. Outra história sinistra é a de Kirsten Pérez. Ela tinha um irmão mais novo, no qual ela tinha uma certa inveja. Não porque ele tinha coisas que ela queria, mas sim porque parecia que seus pais gostavam mais dele do que dela. Desde pequena, ela achava seu pai muito rude, tudo porque o homem era sincero e falava o que pensava. Mas isso se tornou um problema para a paciente. As críticas de seu pai foram destruindo seu psicológico pouco a pouco. Segundo Kirsten, qualquer coisa que ela fazia era errado na visão do homem, fazendo com que ela criasse um sentimento de rejeição dentro de si. Foi principalmente isso que fez com que ela partisse para a comida desde cedo. Pode-se dizer que o passado de Kirsten foi a base para que ela não só ganhasse ainda mais peso, mas também para que ela viesse a fazer muitas coisas erradas durante a sua adolescência, como fazer usos de entorpecentes. Ela chegou a usar coisas bem pesadas só para simular um bem-estar dentro de si, fora o seu vício em comida, é claro. Quanto mais peso Kirsten ganhava, mais o seu pai a criticava, dizendo que ela estava gorda e outras palavras ofensivas. Porém, essas palavras só faziam com que ela piorasse ainda mais. A paciente passou a consumir mais produtos ilícitos e a comer sem controle. Bem, por pensar que a sua família não queria tê-la por perto, Kirsten se afastou deles.
A presença da filha se tornou cada vez mais rara, segundo a mãe da paciente. Porém, as coisas pioraram ainda mais para ela. Em certo momento, Kirsten conta que ela experimentou pela primeira vez uma substância ilícita muito forte, fazendo com que ela perdesse o sentido e ocasionando algo terrível em sua vida, que foi um abuso coletivo causado por vários homens que estavam presentes no local. Enfim, todo esse passado sombrio levou Kirsten a fazer coisas imagináveis, como até mesmo trocar o próprio corpo em troca de moradias com traficantes perigosos. Que tenso, hein? Nesse triste passado, Doug não sofreu sozinho. Seu irmão mais velho também passou por maus bocados junto com ele. O pai dos garotos serviu o exército naquela época, de modo que não poderia criar ou até mesmo ajudar na criação dos pequenos. Em vez dele, quem cuidava dos garotos era a mãe. Entretanto, em um determinado dia, ela ligou para o pai de Doug e disse que não poderia cuidar mais dos filhos. Por isso, os deixou na casa da avó do paciente, que era a mãe de seu pai. Infelizmente, o pai dos garotos não podia largar tudo para ir cuidar dos filhos, afinal ele era militar. Sendo assim, o homem precisou contratar várias babás diferentes para cuidar dos irmãos, sendo a maioria das babás amigas do homem. Até então, as coisas estavam caminhando bem na medida do possível, até que algo terrível aconteceu com Doug. Quando o paciente tinha 8 anos de idade, o filho mais velho de uma de suas babás que cuidou do garoto começou a fazer coisas inapropriadas com o pequeno Doug. O jovem começou a abusar de Doug, que sendo apenas uma criança não conseguia se defender. Com certeza, isso traumatizou muito o garoto, que começou a comer de maneira absurda a fim de lidar com o trauma. E como consequência, ele ganhou muito peso com o passar do tempo. Aos 18 anos de idade, Doug foi morar com sua namorada do ensino médio. Os dois se casaram e ficaram juntos durante alguns anos. No entanto, ela simplesmente não conseguiu lidar com o fato do paciente ganhar tanto peso. Estava claro que Doug era um refém da obesidade mórbida. Os dois se divorciaram quando Doug tinha 26 anos de idade e pesava 200 quilos. A fim de esquecer todo o seu passado trágico, Doug passou a viver na farra. Ele conheceu Ashley, com quem ficou durante algum tempo. Porém, no fim, eles não ficaram juntos, pois Ashley não aceitou a pessoa que Doug era naquele momento. Afinal, ele passou a viver na farra. Infelizmente, o passado de Doug o levou a tomar decisões muito erradas no futuro. Tudo porque ele queria esquecer o fato de sua mãe ter o abandonado e dele ter sido abusado pelo filho de sua babá. Melissa tinha que lidar com os gritos de sua mãe praticamente todos os dias desde muito nova. Segundo a paciente, sua mãe compensava a falta de afeto com ela lhe dando muita comida. Basicamente, a comida significava tipo, eu brigo com você, mas eu te amo. No entanto, mesmo a mulher tentando agradar a filha indiretamente, não era o suficiente para Melissa conseguir lidar com os xingamentos e as ofensas da mãe, que sempre a chamava de estúpida e até chegou a dizer coisas como não queria que você tivesse nascido ou queria que você fosse mais magra. No programa, Melissa contou essa história quase chorando ao se lembrar do tratamento que ela recebia. Enfim, depois que xingava a filha praticamente o dia inteiro, a mãe de Melissa fazia pratos imensos para ela, e tudo para tentar amenizar a culpa que sentia depois de agredi-la verbalmente. O pai de Melissa era a única pessoa que fazia ela se sentir melhor em relação ao tratamento que recebia de sua mãe. O homem era o oposto e não se incomodava com o peso de sua filha e só dizia coisas positivas para ela. No entanto, o relacionamento dos pais da paciente se tornou tóxico. Segundo ela, seu pai foi embora quando a mesma tinha apenas 8 anos de idade. Isso fez com que ela se sentisse muito mal e se entregasse totalmente à comida. Aos 13 anos de idade, Melissa já estava pesando incríveis 120 quilos. Nessa época, a mãe da paciente realmente começou a pegar ainda mais pesado com ela. Agora com 15 anos de idade, Melissa ficou grávida, mas com a ajuda de sua mãe, ela abortou a criança. A mesma ficou extremamente nervosa com a filha por ter deixado as coisas chegarem naquele ponto, por isso nunca deixou de ofendê-la ainda mais. Bem, em um estado de depressão profunda, quando tinha apenas 16 anos de idade, Melissa deixou a escola e passou a viver em um ciclo vicioso,
de acordar, comer e dormir. A pobre Ashley da primeira temporada foi abusada pelo próprio tio quando ainda era uma criança. Como já sabemos, a maior parte das crianças que passam por essa situação simplesmente não sabem como agir, e o caso de Ashley não foi diferente. A única saída que sua mente inocente encontrou foi de comer para esquecer o ocorrido, afinal era o que ela mais gostava de fazer desde aquela época. No entanto, mesmo sendo tão nova, Ashley já tinha um pensamento maduro. Ela não fazia nada e nem contava nada para ninguém, mesmo sendo abusada, pois em sua cabeça, dessa maneira, ela estava protegendo as suas irmãs. A paciente não queria que a infância de suas irmãs fosse comprometida por esse pervertido. Porém, mais tarde, Ashley revelou para a mãe o que o seu tio havia feito, que logo foi tirar a satisfação com ele. Mas naquela altura, a mente da paciente já estava abalada demais. Mesmo com a ajuda de uma psicóloga, Ashley não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ela continuou comendo cada vez mais para tentar esquecer o trauma. Enfim, mais tarde, Ashley tentou seguir a sua vida normalmente. Concluiu o ensino médio e depois se formou na faculdade. Seu sonho era de ser assistente médica. Entretanto, ela estava pesando 195 quilos e ninguém queria contratá-la por causa disso. Mas e aí, qual dessas histórias você achou a mais sinistra ou a mais triste? Me diz aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei e depois eu vou lá no seu comentário te agradecer. Olha só, bem aqui do lado eu vou deixar mais 2 vídeos bem curiosos aqui do canal para você conferir, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.